Olá, prazer. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro e eu congrego na Igreja Batista aqui em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, região norte fluminense, e também ensino religioso. Me perguntaram, tem uma página no YouTube, no qual eu estou postando esse vídeo, no Facebook, né? Fabricio.barreto170@gmail.com. E eu tenho página no Instagram, no Telegram, no YouTube e no Twitter. E com a página no Facebook, você pergunta e a Bíblia responde. Não é você pergunta e Fabrício responde. É você pergunta e a Bíblia responde, ok? Me perguntaram, irmão Fabrício, já que quem sou eu? Assim a pessoa me falou, tá? Você é um estudioso da teologia, da Bíblia, etc, etc, de religião. Quem sou eu? Eu sou um aluno aplicado, né? Sempre um aprendiz. Como surgiu a primeira igreja? E o que é igreja? E o que é o fenômeno chamado desigrejado? Né? Essa palavra aí a gente chama de neologismo, né? Quando inventa-se uma palavra nova, né? Na minha época de adolescência, né? Começo de vida cristã, era chamado de sem igreja ou desviado. Uma palavra até meio pejorativa, né? Desviado. Agora nós temos chamados desigrejados, sem igreja. Mas igreja é uma segunda definição da declaração doutrinária, tá? Doutrina das Igrejas Batistas, da Convenção Batista Brasileira. Igreja é uma associação ou assembleia ou reunião voluntária de crentes, de pessoas regeneradas, batizadas após profissão de fé. Então as pessoas nas igrejas batistas, elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da triunidade, portanto, é um batismo trinitário, e a pessoa entra para o rol de membros da igreja batista, está ali preto no branco, bonitinho, segundo o estatuto das igrejas batistas. Mas igreja também ela pode ser uma associação, ou melhor dizendo, a definição literal de igreja é grupo de pessoas em torno de algo comum. No hebraico é kahal. Kahal sugere reunião, ajuntamento, chamar, convocar, né? E etar também nomear, literalmente significa nomear, ordenar, comissionar. E a Septuaginta, a Bíblia grega, tá? A chamada versão dos 70 ou Septuaginta é chamada de sinagogue ou sinagoga, que sugere também ajuntamento de pessoas. Aí você define ajuntamento e frequentar, não é templo. Templo, assim como oráculo de Delfos na Grécia, em Corinto, né? Em Tessalônica ou Salônica, né? A Agorá, né? O panteão dos deuses lá em Corinto ou na Grécia. Templo é uma coisa, mas igreja é eclesia. Eclesia eram as assembleias que lá na Grécia os cidadãos romanos era como se fosse o fórum, né? O fórum ou a prefeitura nos nossos dias, onde lá eram discutidas questões religiosas, civis e de direito, de lei,
para os cidadãos, era chamada de eclesia. Eclesia vem de ekalen ou kaleo, que quer dizer os chamados para fora. Esse prefixo aí, ek, quer dizer fora ou para fora. Chamados para fora, igreja, casa, né? Tabernáculo. Mas você pesquisando mesmo, a primeira igreja, aí a resposta da pergunta do internauta, a primeira igreja, ela surgiu mais ou menos no final do 2º século, Anno Domini, ou depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos 230 a 240 depois de Cristo, um lugar chamado Dura Europos, ou na Síria, a chamada igreja copta ou siríaca, né? Tem até o Pentateuco siríaco, os textos aí aramaicos e siríacos, etc., copto, né? Egípcio, etc., etc. Então, resumindo, igreja é um espaço sagrado onde pessoas se reúnem em assembleia, em culto, em reunião para adorar a Deus. Isso é igreja, né? Os chamados para fora. E desigrejados, ou etá, ou kahal, né? Que quer dizer kole, chamar, convocar, comissionar, designar. Isso tudo traduz a palavra igreja. Igreja é um local, é uma instituição divina humana, ou seja, é uma instituição criada por Deus, composta de pessoas lavadas, regeneradas, salvas por Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas respondendo, a primeira igreja que se tem notícia cristã foi muito depois da era pós-apostólica, mais ou menos no ano 230 ou 240, Anno Domini, ou depois de Cristo. Você entra no site lá e procura a palavra Dura Europos, né? Então a igreja é um espaço sagrado onde pessoas se reúnem em torno de Deus, ou em torno das Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, né? Mas tem a palavra eclesia, ekalen, sinagoge, para os judeus, kahal e etá. E também grupo de pessoas, ou ajuntamento, ou associação, reunião de pessoas em torno de culto, ok? Boa noite aí, graça e paz.